Boa tarde para você que está aqui, para você que está em casa, né, acompanhando. Eu estou sem o microfone e não posso, porque não tenho massa no osso aqui. Se eu ficar, eu saio dura aqui, de manhã eu já saí. Então, eu vou trabalhar aqui na estante. Mas queria pedir ao Márcio um refrão de uma música eucarística, porque agora é a tarde, o tema é a cura pela Eucaristia. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Uma boa tarde para você em casa. Estamos chegando aí, nesta tarde. Graças a Deus, já vim de manhã, fiz a palestra Cura das Enfermidades e agora a cura pela Eucaristia, dando um destaque à Eucaristia, agora por ser quinta-feira de adoração, né? Então, quero trazer para você o valor e o poder que tem, né? Jesus Eucarístico, Jesus presente no véu do sacramento. Mas antes eu quero cumprimentar você, abraçando mesmo, nesse tempo de pandemia. Estou voltando também agora pela primeira vez a pregar, depois que começou, não é? Mas eu queria dizer que eu estava com muitas saudades de você. Estava com muitas saudades mesmo, né? E estamos assim nos encontrando nesta tarde para meditar um pouquinho nesse tema tão importante para nós, né? Que ao falar da cura das enfermidades, não podemos perder de vista um meio excelente de alcançá-la, não é? A Eucaristia, que nos foi deixada pelo Senhor Jesus Cristo, sobre esse tesouro, o Curadar dizia: se soubéssemos o que é a missa, nem morreríamos. Se soubéssemos o que é a missa, nem morreríamos. A gente já entrava numa celebração eucarística e ficava ali, né, absorto na grandeza e na riqueza do mistério da Santa Eucaristia. É a renovação do sacrifício da ceia e da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ali no altar acontece novamente o Calvário, de uma maneira, claro, incruenta, mas acontece ali novamente o que aconteceu às 15h, né, daquele dia em que Jesus disse: quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Jesus ressuscitado quis permanecer com as suas chagas, e eu já falei isso de manhã. Ele deixa à nossa disposição as suas chagas, para que continuássemos a colocar as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas feridas, as nossas tristezas, para que nós continuássemos sendo curados, porque Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, tomou sobre si, sugou toda a podridão nossa para Ele, e então pegou toda a nossa enfermidade para Ele, e Ele quis, depois de ressuscitado, quando Ele chega à beira do lago, depois de ressuscitado, os apóstolos estão lá pescando, não pesca nada, eles vêm andando sobre as águas, e Ele diz: veja aqui minhas mãos, meus pés, sou eu mesmo, olha o meu lado, né? Tomé nem estava, e Ele disse: olha aqui o meu lado, olha as minhas chagas. Ele quis ficar com as suas machucaduras, com as chagas presentes, para que nós tivéssemos um lugar aonde colocar ou continuar colocando
as nossas fraquezas, as nossas doenças, as nossas enfermidades. Então, a ignorância sobre tão grande verdade tem levado muitos a procurar a solução para os seus problemas em lugares estranhos a Deus. A Eucaristia é o caminho seguro para um encontro sobrenatural com aquele que deseja estar conosco para renovar-nos na vida abundante. Essa vida que ele prometeu, como promessa, nos dar, né? Eu vim para que todos tenham vida, e a vida em abundância. Não é uma vidinha qualquer. Muita gente fica por aí satisfeito com a vidinha que vai levando, né? Aquela vidinha, feijão com arroz, todo nunca muda. Nunca faz uma mistura diferente, uma coisa diferente, né? Então, começa a cair na mesmice e vai perdendo o sentido do mistério. Então, o poder da Eucaristia, a presença de Jesus. Para descobrir o poder da Eucaristia, é importante ter consciência de que nela está presente Jesus. Na Eucaristia está Jesus. Por quê? Porque ele disse: eu sou o pão da vida. Então, ele está ali, está Cristo por inteiro. Por inteiro. O que significa isso? Que depois da consagração, já não é simplesmente o pão e o vinho que estão sobre o altar, mas o milagre realizado por Jesus. Então, aquele pão, aquele vinho já não são uma comida, uma bebida comuns. Ali o Senhor Jesus, Deus e homem, passa a estar em alma e em divindade. Essa realidade maravilhosa não acontece por vontade do homem, gente. Por vontade de homem algum. Nem da igreja, e sim pela força da palavra de Cristo. E no poder do Espírito Santo. Que quando o padre abençoa as ofertas, que ele vai estendendo a mão, chega aquele momento principal em que Jesus renova ali o sacrifício da ceia e da cruz, de uma maneira incruenta, quer dizer, sem derramamento de sangue. Mas acontece de novo ali a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. A invocação do Espírito Santo, fonte de vida, e a renovação contínua das palavras de Cristo, naquela ceia, realizam a transformação, ou a transubstanciação do pão e do vinho no corpo e sangue de Jesus. A igreja somente continua o que foi ordenado por Jesus Cristo, o que ele disse. O sacerdote no altar age em nome de Cristo, em persona Christi, na pessoa do Cristo, sendo um instrumento para que jamais falte o pão do céu ao povo de Deus. Como nós passamos esses tempos tão sofridos, Ou aqueles que tinham hábito da Eucaristia diária, consagrados, religiosos, e também muitos leigos têm essa vida de uma Eucaristia diária. Como foi duro para nós não poder comungar todo dia, porque tinha que ver a missa pelas redes sociais, ou pela televisão, pelo rádio, ou pelas redes sociais. E comungávamos espiritualmente. Tinha o seu valor? Claro que tinha, porque o Papa mesmo nos ensinou a fazer a comunhão espiritual. E como os consagrados já sabiam como fazer uma comunhão espiritual. Mas, quando voltou, ou quando a gente pode, graças a Deus, aqui na Canção Nova, estamos tendo a Eucaristia diária. Retornou a Eucaristia diária, e a gente pode comungar diariamente o corpo e o sangue do Senhor. Então, essa invocação do Espírito Santo, fonte de vida, e a renovação contínua das palavras de Jesus, naquela ceia, realizam a transformação do pão e do vinho
no corpo e sangue de Cristo. Então, a igreja somente continua o que foi ordenado por Jesus Cristo. O sacerdote no altar age em nome de Cristo, sendo um instrumento para que jamais falte o pão do céu ao povo de Deus. E não pode faltar. Assim como a gente pode ir no supermercado, né, gente? Fazer compra, ninguém fica sem comer, não. Tem que ir lá no supermercado comprar comidinha, né? Comprar a carninha, o franguinho, para poder comer, se alimentar, alimentar o corpo. Também precisamos alimentar a nossa alma. Então, algumas pessoas afirmam ser impossível o Senhor tornar-se presente na Eucaristia. Creem ser a celebração da ceia somente uma recordação e nada mais. A solução para essa dúvida é simples. O que Jesus quis explicar sobre o pão e o vinho? Encontramos, então, a primeira pista no gesto de reunir os apóstolos para uma refeição. Esta não foi uma refeição qualquer, e por ela deu o conteúdo definitivo da refeição pascal, celebrada pelos judeus desde a libertação da escravidão do Egito. Então, para os apóstolos, o desenrolar da última ceia não tinha nada de surpreendente. Mas todos os israelitas, todos os anos, realizavam a ceia pascal para não esquecer a ação de Deus em favor do seu povo. E, ao mesmo tempo, cumprir a sua palavra, claro. Explicarás, então, a teu filho, porque naquela época, né, gente, não tinha rede social, não tinha transmissão, não tinha muitos meios. Então, era tradição, passada de pai para filho, de irmão para irmão, e ia indo. Era assim que era o anúncio do Evangelho e da Palavra. Então, explicarás, então, a teu filho, isto é, memória do que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Êxodo 13, 8. Então, durante essa refeição judaica, o pai de família explicava os 3 elementos principais da refeição da Páscoa: o cordeiro, o pão sem fermento e as ervas amargas, né? Por meio dos quais se cumpria fielmente a ordem dada por ocasião da saída apressada do Egito. Dizei a toda a Assembleia de Israel: no 10º dia deste mês, cada um de vós tome um cordeiro por família. O animal será sem defeito. Toda a Assembleia de Israel o imolará no crepúsculo, quer dizer, na entradinha da noite. E naquela noite comerão carne assada no fogo, com pães sem fermentos e ervas amargas. Êxodo 12, versículo 3, 5, 6 e 8. Né? A novidade de Jesus foi revelar o conteúdo pleno daquilo que no passado fora uma figura. Era um sentido figurativo, né, no passado. Hoje é real. A antiga refeição pascal judaica somente recordava o passado, a fim de mantê-lo vivo na memória do povo de Deus. Então, já na nova refeição pascal, celebrada pelo Senhor, passa a ter o poder de transmitir quem dela participa, a plenitude do seu significado. Então, o Senhor faz questão de ressaltar o poder oferecido aos seus seguidores. Não se trata de um mero alimento para sustentar o corpo, nem de mais uma recordação. Aqueles que dele se nutrem recebem a vida eterna. A vida eterna. Então, o discurso do pão da vida, Jesus confirma essa certeza ao afirmar: este é o pão que desceu do céu. Não é como o maná que os vossos pais comeram e morreram. Jesus explica, claro. Quem come deste pão viverá eternamente. João 6, 58. Quem come deste pão viverá eternamente. Então, o maná
no deserto foi um sinal de que Deus estava com seu povo. Amanhã de manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. 16:12. Então, a diferença em relação à antiga refeição pascal judaica é tremenda a diferença, né, gente? A diferença é grande. Pois Jesus revela estar disponível como alimento. Ele mesmo, e replicou: eu sou o pão da vida. Ele mesmo fala de si: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. João 6,35. Então, nesta refeição, o tomar o pão e o vinho não diz que representam o seu corpo e sangue. Ele emprega o verbo ser. Isto é o meu corpo. Mateus 26:26. Marcos 14:24. É o meu sangue. 1 Coríntios 11:25. Então, a certeza dessa presença de Jesus no pão e no vinho é confirmada pela crença da igreja primitiva, transmitida por Paulo, em que ele fala o cálice da bênção, né? O cálice de bênção que benzemos não é a comunhão com o sangue de Cristo? Paulo está falando para a comunidade de Corinto. E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? 1 Coríntios 10:16. Durante a última ceia com os apóstolos, Jesus completa o milagre, revelando que ao receber seu corpo e sangue, estariam participando do seu sacrifício na cruz. Nos relatos da ceia, Mateus, Lucas e Marcos, assim como Paulo, Jesus confirma ser a sua paixão um sacrifício, pois é oferecido por muitos homens. Por vós, é oferecido por vós. Lucas 22:20, 1 Coríntios 11:24. E ao tomar o pão, dizendo: isto é o meu corpo, recorda o cordeiro imolado na noite da Páscoa. E apresenta-se o Cordeiro de Deus sem mancha. Do mesmo modo, ao tomar o cálice, dizendo: isto é o meu sangue. O sangue da nova aliança. Então, traz a lembrança das palavras de Moisés, em Êxodo 24:8. Eis, disse ele, o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, conforme tudo o que foi dito. Então, também é muito importante não perder de vista, sabe, gente? Não perder de vista que o sacrifício de Cristo foi entendido como a realização da profecia do servo sofredor. Profeta Isaías. Então, é o que lemos em 1 Pedro 2:24. Carregou os nossos pecados sobre o seu corpo, sobre o madeiro, para que, mortos aos nossos pecados, vivamos para a justiça. Por fim, por suas chagas fomos curados. Por suas chagas fomos sarados. Isaías 53:5. O milagre da última ceia está em ter Jesus antecipado aquilo que aconteceria no dia seguinte. Os apóstolos participaram dos efeitos da cruz antes de ela se realizar. Aconteceu porque na Quinta-feira Santa ele instituiu a Eucaristia. E ali na Quinta-feira Santa foi a primeira missa do mundo. E naquela missa já aconteceu ali o mistério. Antes de acontecer na cruz, na realidade, aconteceu já no altar da Quinta-feira Santa. Que lindo, né, gente? A gente não pensa nisso muitas vezes. Então, já ali no altar da Quinta-feira Santa, a primeira missa do mundo celebrada por Jesus, antes dele realmente concretizar na cruz, já aconteceu ali no altar
o sacrifício da ceia e da cruz. Então, durante a última ceia, os apóstolos, Jesus completa este milagre. O que esperar da Eucaristia? Quem comunga, recebendo então o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, entra em contato com aquele que chamou os homens à conversão, perdoou os pecados, libertou os oprimidos das forças malignas, curou os enfermos, e a condição para receber os efeitos dessa presença do Senhor é sempre a mesma, e em todos os tempos, a fé. Que nós falamos de manhã, a fé. É necessário, não que Jesus precise da sua fé. Você que precisa ter fé para crer naquilo que ele está falando. Compreende? Então, por isso que a Eucaristia é um sacramento de cura. Tomemos como exemplo uma mulher simples, doente, que havia muitos anos, que, tendo ouvido falar de Jesus, acreditou no seu poder para curá-la. Dizia consigo: se eu somente tocar na sua vestimenta, eu serei curado. Eu serei curado. Mateus 9, 21. Jesus, sem censurá-la com carinho, aproximou-se dessa mulher sofrida e revelou como a cura havia sido liberada. Tem confiança, minha filha, a tua fé te salvou. Mateus 9, 22. Tem confiança, minha filha, a tua fé te salvou. A fé dela. Se eu tocar, ainda que seja na orla do seu vestido, eu ficarei curado. Eu ficarei curada. Então, ela tinha essa certeza dentro dela. E não existe privilégio maior do que saber que podemos tocar em Jesus e recebê-lo no nosso interior, gente. Se a mulher do fluxo de sangue ficou curada, tocando no manto de Jesus, muito mais poder existe no seu corpo, no seu sangue, que recebemos na Eucaristia. Se tocar na orla do vestido de Jesus, ela tinha essa certeza no coração: eu só preciso tocar na orla do seu vestido e ficarei curada. Aquela mulher rompeu uma multidão, rompeu preconceitos. Por quê? Porque ela cria, ela tinha fé em Jesus. Todavia, é preciso saber aquilo que o Senhor deseja dar. E está à nossa disposição, como eu disse, está à nossa disposição as chagas de nosso Senhor. Está à sua disposição. Ele está no sacrário, à sua disposição. Na missa, ele está à sua disposição, para que você o encontre, para que você o toque, para que você o receba. E o primeiro efeito, qual é? Despertar, alimentar e renovar continuamente a salvação dada de uma vez por todas na cruz. O pão que eu hei de dar é a minha carne para a vida do mundo, para a salvação do mundo. João 6, 51. Então, a finalidade da vinda de Jesus Cristo foi a salvação dos homens, gente. Mais do que curar, ele veio nos salvar. Claro que salvando, ele está curando. Então, realizada por meio do seu sacrifício na cruz. Na cruz de Jesus, deu perdão, libertação, cura e comunhão com Deus. Pela Eucaristia, hoje, renovamos esses efeitos. Quem se alimenta de Jesus presente na Eucaristia, renova essa salvação em todas as suas dimensões. Olha que riqueza e que grande é o mistério que a nossa pobre cabecinha, os nossos ditos inteligíveis, não alcança. Não alcança. Quem se alimenta de Jesus presente na Eucaristia renova a salvação em todas as suas dimensões. Quer dizer, cada Eucaristia você está sendo salvo. E aqueles que não comungam, meu Deus, já pensou? E aqueles que não recebem Jesus?
Daí a Eucaristia ser o alimento dos que reconhecem precisar de Deus. Eu preciso de Deus. Eu preciso de Ti, meu Senhor. Eu preciso de Ti. Então, antes de apresentar qualquer outra coisa, diga comigo. Você pode até repetir aí. Pai, que o corpo e o sangue do Teu Filho, que eu vou receber, renovem o meu amor por Ti. Toda vez. Dai-me a graça de ser um filho que não te entristece por palavras, atos e omissões. Quero ser digno do preço pago pela minha salvação. O sacrifício de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Há algum tempo eu ouvi o testemunho de uma senhora idosa sobre a cura de Jesus, sobre a cura que Jesus havia realizado nas suas pernas. Ela andava com dificuldade e para subir a escada da igreja era um verdadeiro martírio, né, gente? Então, durante uma das celebrações das missas de cura, né, ela foi liberta desse mal. Até aí, não passava de um testemunho sobre a graça alcançada. Mas ela completou dizendo, não pense que somente estou buscando curas. A maior graça é a certeza da minha salvação. Que lindo, né, gente? É a certeza da minha salvação. Não pense que eu estou buscando curas. Porque se ela estiver buscando só curas, e não buscar o Senhor da cura, o Senhor que cura, né? O segundo efeito, nova força para viver alegre como filho de Deus. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. João 6,53. Eu sei que tem pastor a reviria aí se convertendo por causa da Eucaristia. Gente, a Igreja Católica é a única que tem essa verdade de fé. Porque é a igreja fundada por Jesus Cristo, gente. Quando ele disse que tu és Pedro e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Ele falou as minhas igrejas, não, meu Deus. Então eu tenho com muito respeito a todos que têm as suas igrejas, né? Mas eu tenho que dizer para você que e quem instituiu a Eucaristia foi nosso Senhor Jesus Cristo. Não pode ser simplesmente uma renovação, não pode ser simplesmente um ato simbólico. Não, ele disse, isto é meu corpo, isto é o meu sangue, é a minha carne. Se você come, você terá salvação. E, consequentemente, você receberá curas. Ao comungar, nós estamos recebendo aquele que ajudou a mulher samaritana a redescobrir a rota da felicidade para a sua vida. Ela tinha sede, mas não sabia de quê. Não era somente da água daquele poço. Ela havia se perdido em muitos amantes. E Jesus, cheio de compaixão, lhe disse, mas o que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Jamais, como diz o francês, né? Jamais terá sede. João 4,14. Então, a Eucaristia tem por finalidade tirar quem a recebe do fundo do poço. Foi o que ele fez com a samaritana, devolvendo o gosto pela água viva, pela água da vida. Ele mesmo disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Jamais terá sede. João 6,35. Então, aprenda a pedir ao Senhor Jesus a cura para os seus sentimentos feridos. Quanta gente com sentimentos feridos, guardados com dor dentro de si, meu Deus. Feridos durante a semana. Então, fale para ele em suas mágoas.
de suas mágoas ou das suas decepções. Apresente suas preocupações, as suas tristezas, as suas dificuldades de relacionamento. Ele é o único que vai poder tirar essa angústia do seu coração. É o único que vai poder tirar essa angústia do seu coração. Não se apresente como vítima. Não procure culpados pelos problemas da semana. Entregue nas mãos de Jesus as pessoas com quem você teve dificuldade, pedindo a graça de amá-las e, ao mesmo tempo, bênção para todas as suas necessidades. Eu falei de manhã, quem sofre com fé, sofre menos, sofre por menos tempo. E se associar o sofrimento ao de Jesus, tem mérito de vida eterna. Agora, sofrer sem fé é sofrer mais, é sofrer por mais tempo. E se você não associar o seu sofrimento ao de Jesus, você corre o risco de perder o céu. Então é melhor sofrer com fé ou sofrer sem fé? Vamos unir a nossa dor à dor de Jesus. Esse simples ato de entrega das emoções e relacionamentos feridos, né? Uma emoção doente, gente, é um problema seríssimo. Vai surgindo as fobias, as neuroses, as psicoses, as psicopatias, vai surgindo os transtornos, vai surgindo as compulsões, os medos, as inseguranças, os problemas com a autoimagem, a rejeição, tudo doença emocional. E 90% das nossas doenças são de ordem emocional. São somativas. E muitas delas, essas que vêm para fora em forma de vitiligo, endometrioses, lúpus, problema respiratório, alergias e tantas outras, dores de cabeça, problema na coluna, enfim. Então, esse simples ato de entrega das emoções, claro, existem momentos específicos. Por exemplo, se você caiu, teve um acidente, machucou a coluna, é claro, né? Mas também a falta de perdão te paralisa. Se você não perdoa, você está fadado a ir para uma cadeira de rodas. Você está fadado a andar de muletas, a andar apoiando em alguém. Porque vai paralisando, paralisa a coluna, paralisa as pernas. Então, esse simples, às vezes, pessoa jovem, forte, com apoio, muletas. Você precisa de muletas. Esse simples ato de entrega das emoções e relacionamentos feridos libera em nosso interior a paz e a segurança para uma nova semana. Então, como sugestão para esse momento de cura das emoções, oferecemos, então, essa oração aqui. Procure orar de forma semelhante, ao menos. Tudo oração curtinha. Eu falava na parte da manhã, mas tem gente que está só na parte da tarde. Um dia cheio, num desses encontros, uma senhora queria que eu atendesse ela com o bebê. O bebê não dormia, chorava dia e noite. Há tempo não dormia, só que o encontro foi tão pesado, tanta libertação, tanta coisa, que não deu. Daí já era meia-noite, chega a mulher com a criança. Falei, meu Deus, agora? Eu mesmo não acreditei no que eu fiz, gente. Eu não rezei 2 segundos. Eu botei a mão no nenezinho e rezei. Faça uma oraçãozinha. Não existe oraçãozinha, existe oração. Eu botei a mão no neném e rezei em línguas até, porque não tinha outro caminho. Rezei em línguas 2 minutinhos. E a mulher saiu brava. Ela disse, eu esperei o dia inteiro, com a criança no colo, chorando. Eu vim, e ela faz uma oraçãozinha. E saiu. Quando ela saiu de perto da gente, a criança parou de chorar. E ela saiu o portão afora. Quando foi no outro dia de tarde, isso era sábado de noite, no outro dia de tarde, chega a mulher com o nenenzinho. Ela disse, eu vim pedir perdão para a senhora e agradecer imensamente. Porque depois que eu saí daqui, o neném dormiu até agora há pouco.
já mamou, já comeu. Então não existe o tamanho da oração, é o tamanho da nossa fé. Então não é oraçãozinha, é oração. Aí botei a mão no neném, até eu duvidei da minha oração, falar a verdade para vocês. E ela veio dizer, eu achava que era uma oraçãozinha, e o neném ficou curado. De 2 meses, a criança, ininterruptamente, naquele desespero. Então, eu nem perguntei para o Espírito Santo, nem para Jesus, se era espiritual, se era físico, o que era. Não é? Só sei que 2 minutinhos, o neném ficou curado. E se eu falasse para a mulher, não vou atender, e acabou, né? Nem 2 minutinhos, nem 1 minutinho, nem hora nenhuma. Então, a gente corria um grande risco. Então, falou para rezar, põe a mão, não é o tamanho da oração, é a sua fé, é a sua intensidade, é o seu amor. Né? É aquilo que você pode fazer pelo outro. Tá? Então, essa oração feita silenciosa, né? Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Veja como que o sacramento da salvação. É da cura, mas é também da salvação. O tempo passa tão depressa nessa estante aqui, que a gente tem vontade de sair correndo, né? Então, essas palavras ditas pelo centurião romano, quando pedia a cura para o seu servo, em Mateus 8:8, revelam com que fé nós devemos receber a comunhão. Não vá descrendo, com a certeza de que Jesus tem o poder de curar-nos, como curou o servo do centurião. O senhor nem precisa ir lá na minha casa, só diz uma palavra. Se estamos necessitando de cura física, não devemos buscá-la fora de Jesus. Faça uma oração direta, apresentando a sua enfermidade do seu jeito. Não é uma oração especial de alguém que vem de fora, de alguém que veio de lá não sei de onde. Não! Senhor Jesus, eu creio que tens o poder de curar as enfermidades. Eu te apresento a minha enfermidade agora. Do mesmo modo como o servo do centurião foi curado, cura-me. Ou peça por algum parente ou amigo deste mal. Revele a sua enfermidade. Reza do seu jeito. Do seu jeito. Te dou graças, pois creio no teu amor por mim. Então, a hora da comunhão é um excelente momento para a oração de cura. Durante uma das nossas missas de cura, ou oração de cura, encontros de cura, o Senhor nos deu a palavra de conhecimento, revelando a cura de uma pessoa que estava com a boca inchada, sentindo muita dor. Era um jovem universitário até, e encontrava-se ali, e espantado, mas ao mesmo tempo alegre, me procurou no final da oração, aquela pessoa de quem o Senhor falou, de quem a senhora falou. Eu não imaginava que isso pudesse acontecer comigo, mas durante a revelação a minha boca voltou ao normal. Eu não senti mais nada. Foi desinchando, desinchando. Então, outro exemplo do poder da cura presente na Eucaristia, gente. Um jovem drogado falou, durante um bom tempo eu fui drogado. Mesmo frequentando a igreja, eu continuei com o meu vício. Tudo começou a mudar quando, em uma missa, o Senhor falou na consagração do poder do Espírito Santo ali presente. Porque é o Espírito Santo quem realiza aquele milagre da transubstanciação naquela hora. Tive certeza de que, do mesmo modo que ele iria transformar o pão e o vinho no corpo e sangue de Cristo, que o sacerdote iria repetir as palavras de Jesus, eu seria libertado da minha escravidão das drogas. Olha como ele rezou, certo e reto, certeiro. E assim aconteceu depois daquela missa. Nunca mais me droguei. Ele disse, assim como vai haver a transformação do pão no corpo de Cristo, do vinho no sangue de Cristo, eu vou ser transformado. A hora que eu comungar, eu vou ser transformado. Eu até me emocionei agora com a força eu vou ser transformado. Não serei mais drogado. E nunca mais ele se drogou. Né?
Como é forte tudo isso, gente. Então, nós precisamos crer e testemunhar do poder da Eucaristia, né? Vendo aí o milagre de Lanciano, já tive a graça de estar lá por várias vezes. Que coisa! Aquele sacerdote duvidando ali da presença de Jesus, e o pão e o vinho se tornam carne, sangue, né? E todos os estudos, a ciência está lá até hoje, né? De séculos a séculos está lá. Não se explica aqueles pedaços de carne, é do coração, é do miocárdio, está ali, né? Para que todo mundo veja, e não só lá, mas também em Portugal, em vários lugares na Itália, né? Houve o milagre, e está acontecendo ainda hoje por aí, esses milagres da Santíssima Eucaristia. Quanta graça, quanta bênção, e nós, às vezes, diariamente temos, né? Temos essa necessidade, recebemos a Eucaristia, temos a oportunidade, e muitas vezes não aproveitamos. Então, vamos cantar para poder rezar, né? Entrar no momento da oração, onde iremos partilhar com você também, ajudar você a rezar. Você viu que é simples, nada complicado. Você coloca a sua enfermidade, então você traga em suas mãos e apresente aquele que pode curar e salvar. Olhemos para a cruz de nosso Senhor, Ele que se fez pecado por mim e por você, como nos trouxe a irmã. Deixe-se curar pelo poder da Eucaristia. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor. Jesus, Deus Emanuel. Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe adoração. Jesus, és digno de louvor. Jesus, recebe adoração. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Recebe o nosso louvor. Nós adoramos agora, Senhor, as tuas santas chagas, as suas chagas gloriosas.
principalmente a chaga do lado onde saiu o sangue e a água. Está à nossa disposição, irmão. Está à sua disposição as chagas de nosso Senhor. As chagas da cabeça, provocada pela coroação de espinhos. As chagas causadas pela crucifixão. Ele não tinha nem aparência de homem. Todinho retalhado. As chagas dos joelhos, a chaga dos ombros, as chagas dos pés. Jesus, pão da vida. Jesus, pão do céu. Alimento salutar. Eis o pão dos anjos que nem os anjos comem, só o homem. Só nós podemos comer, Senhor. Só nós podemos comungar o teu corpo, o teu sangue. Nem os anjos. Eis o pão dos anjos, que nem os anjos comem, só o homem. Só eu e você pode. Você pode também continuar colocando nele as suas enfermidades. Você pode se aproximar da chaga que mais você se identifica agora. Você tem caído demais. Pensa nas chagas dos joelhos, na chaga dos ombros, na chaga dos pés. Enfim, se você está com a mente confusa, se você está atormentado, pensa nas chagas da coroação da cabeça, as chagas dos ombros. Se você não está suportando carregar a sua cruz, olha para Jesus agora. Queremos pedir que o Espírito Santo nos dê essa compreensão. Que o Espírito Santo nos faça entender e compreender o valor da comunhão, do corpo, do sangue de nosso Senhor, das suas chagas gloriosas, que continuam à nossa disposição, as chagas de Jesus e também a Eucaristia. Portanto, vamos pedir ao Espírito Santo que venha nos dar essa compreensão e nos ajudar a orar carismaticamente no Senhor Jesus, no poder do Espírito, para que os milagres aconteçam em nós, aqui e agora. Na consciência do meu nada e na vossa grandeza, misericordioso Salvador, me prostro aos vossos pés, vos rendo graças pelos inúmeros favores que haveis concedido a mim, ingrata criatura, pobre criatura, em especial por me terdes livrado por intermédio do preciosíssimo sangue da maléfica tirania de Satanás. Em presença de Maria, minha boa mãe, do meu anjo da guarda, dos santos anjos, dos santos patronos, pelo seu preciosíssimo sangue, com o qual nos livrastes, e livrastes o mundo inteiro do pecado e da morte, do inferno. Trouxestes a salvação desta maneira. Prometo-vos, com o auxílio da vossa graça, segundo as minhas forças, despertar, quanto em mim estiver devoção ao vosso preciosíssimo sangue,
o sangue que verteu de vossas chagas gloriosas. Por suas santas chagas, o Cristo Senhor nos proteja, nos guarde, nos livre. Amém. Vem, Espírito Santo. Vem sobre nós, Espírito Santo. Vem sobre esse lugar, Espírito Santo. Vem sobre a minha vida, Espírito Santo. Vem me dar essa compreensão, Espírito Santo, do poder, do mistério, da força que a Eucaristia tem de curar. Curar a minha vida, curar a minha história, restaurar a minha família, restaurar a minha fome, a minha sede. Senhor Jesus, coloca as tuas mãos benditas, ensanguentadas, chagadas, abertas em mim neste momento. Sinto-me completamente sem forças para prosseguir carregando a minha cruz. Preciso que a força e o poder de tuas mãos, que suportaram a mais profunda dor, ao serem pregadas na cruz, reergam-me agora, curem-me agora, liberta-me agora. Jesus, eu não peço somente por mim, mas também por todos aqueles que mais amo, por todos aqueles que hoje estão configurados contigo, Senhor, na dor e no sofrimento, nesse tempo de pandemia, tanta incerteza, tanta dor, tanta insegurança, tanta enfermidade. Deus, vem curar-nos, vem libertar-nos. Eu reconheço que apesar de toda a minha limitação, eu reconheço que com a fé total, confiança, eu posso dizer: mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas na cruz, vem tocar em mim, vem tocar no meu coração, vem tocar na minha indiferença, na minha frieza, vem tocar no povo de Deus, tão distante de ti, Jesus. Vem tocar em nós, Senhor. Ó amantíssimo Jesus, manso Cordeiro, eu, miserável pecador, saúdo, venero a chaga santíssima do vosso ombro, causada pelo peso da cruz, que rasgou a vossa carne, descobriu os vossos ossos, causando uma dor maior do que qualquer outra chaga de vosso santíssimo corpo. Jesus queixou a uma santa que a chaga mais dolorosa foi a chaga dos seus ombros. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz. Peça com fé, você também aí em casa. Mãos ensanguentadas, canta rezando, de Jesus, mergulhando no mistério. Mãos feridas na cruz, mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. mãos que as criancinhas abençoaram, mãos que as criancinhas abençoaram, mão que os pães multiplicaram, que os pães multiplicaram. Vem, Vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus, vem tocar em mim,
Senhor me dá uma imagem muito viva. Alguém cantando e suplicando, olhando para o alto, porque não tinha nenhuma cruz, mas olhando para a cruz que está na tela da TV. Como se o braço de Jesus descesse. Essa pessoa caiu de joelhos. Você estava chorando e suplicando que Jesus viesse tocar em você, pedindo a cura. E essa pessoa está sentindo muito medo, muita insegurança. Você pediu para que Jesus tocasse em você. E o seu braço desceu da cruz. Existe até uma imagem de São Francisco desse jeito. Mas num relance foi isso que aconteceu. Jesus tocando essa criatura que caiu de joelhos. Trêmula, cheia de medo, mas ao mesmo tempo agradecida ao Senhor. Vem, Senhor Jesus, vem tocar em mim. Jesus está tocando em cada um de nós agora. Vem tocar em mim. Vai pela fé. Põe a sua cabeça embaixo, do lado aberto do Senhor. Próxima a esta hora da tarde, em que a sua entranhada misericórdia se debruça na nossa miséria, na nossa pobreza. Nesta hora, Ele se debruça na miséria da humanidade e sai ao encontro dos pecadores, aqueles que não têm com quem contar. Obrigada, Senhor Jesus, por estar agora livrando uma família do ódio, da contenda. Obrigado, Senhor Jesus. Estava uma briga imensa nessa casa. E quando nós começamos a rezar, as coisas foram se acalmando. Afastou a contenda, a desunião, a amargura, os vícios. Era o demônio da divisão que estava aí. E pelo poder do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, por suas chagas gloriosas, eu repreendo agora todo e qualquer mal presente em nossas vidas, em nossas famílias, em nossas casas agora. Que batam em retirada toda e qualquer força espiritual, pelo poder do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas na cruz, vem tocar em nós, vem tocar em Jesus. Mãos feridas lá na cruz. Mais uma vez, mãos ensanguentadas. Mãos ensanguentadas de Jesus. mãos feridas. Mãos feridas lá na cruz. Vem tocar.